Ele andava muito para encontrá-la, mas quando se viam, ficavam no mínimo a 5 metros de distância. Nem 1 centímetro a mais ou a menos, exatos 5 metros, sempre. Uma cerca os separava. Ela sorria de um lado, ele do outro. Uma cerca os separava. Ele deixava uma flor na cerca. Ela ia buscar. Uma cerca os separava. Ela deixava o seu perfume na cerca. Ele ia buscar. Ele ia buscar. Eram tímidos como caramujo. Precaviam-se. Se chegassem mais perto, Deus sabe o que aconteceria. Tinha alguma coisa no amor deles que não devia acontecer. Mas aconteceu. Por meses, anos. Eles e a cerca. Ele deixava um beijo na madeira do cercado. Ela colhia. Foram se estreitando, chocando sua intimidade. Confiavam no outro que nem a terra na chuva. Ele deixava sangue no arame da cerca. Às vezes, podia demorar 1 mês para se ver. Ela deixava um pedaço de chita do vestido. Ele amarrava na enxada. Era lavrador do nordeste do país. Reino de areia e sede. Era honesto, forte, de pele marcada. Não dá para saber a idade. Eram como rochas velhas secando na espera. A sua cultura era o sol. A sua família era o sol. Ele deixava a cuia, ela colocava cuscuz. Ele comia sorrindo. Ele devolvia a cuia e ela ia buscar. E descobriram um furo na cerca. Insetos fingiram não vê-lo. Era um buraco enorme como o sertão. Fingiram por 1 semana, 2, 1 mês. Mas o buraco ele crescia como querendo se exibir, amostrado. E a cada vez que voltava ele estava maior. E eles, de butuca no furo, pareciam um açude, tentando-os com sua água escura, escura, cor de enigma. E se ele tocasse nela? E se ela aceitasse ele? Às vezes, é preciso muita coragem para dar um passo. Naquela manhã, ela foi sozinha. Firmou-se frente ao buraco. Tomou coragem e cruzou! Acalmou-se aos poucos. Respirou. Deu um passo. 2. Parecia um astronauta, movimentando-se pela primeira vez na Lua. O ar é o mesmo. O sol é o mesmo. Mas o coração era outro. Uma criança brincando onde não devia. Trelosa, o que ela não sabia era que ele estava lá, olhando-a, boquiaberto por detrás do arbusto. E ela dançava, grunhia, sujava-se de terra. Ele sorria. Quando se perceberam, paralisaram. Mas muito,
muito tempo. Ele ultrapassou o limite dos 5 metros aos poucos. Alcançou o alto nervoso dela, talvez 45 centímetros. Atravessaram! Correram! Então deu fúria e medo, levantando uma nuvem de poeira por onde passavam, uma nuvem que para muito Nordeste não via. Fugiram para longe, pensaram, chegariam no mar de tanto passo, chegariam, se tivesse percorrido esse tanto de chão, o outro lado. Avecharam-se no passo com medo de mudar de ideia. O medo deu pressa. As lágrimas dela tentavam marcar no chão um caminho de volta. Num determinado ponto, deram-se as mãos e tranquilizaram-se. Perfuraram o Brasil mais fundo, desmontaram dos pés no meio da seca e pensaram que não devia existir um lugar mais árido que aquele. Mas o Nordeste surpreende a gente. Vai ter sempre uma raiz mais murcha ou um filho mais moribundo. O peito afava de contentamento e pavor. Era como se inspirassem alegria e expirassem receio. Uma pausa de um silêncio pesado. Desviava olhares cabisbaixo. Não queriam mostrar a dúvida, percorrendo dentro dos seus olhos. Pior, não queriam ver nos olhos do outro a dúvida. Voltar, mesmo se quisessem, não saberiam como. As pegadas úmidas nem existiam mais. Foram sorvidas com força por aquela terra saudosa de água. O sol tá queimando a minha cabeça. O sol tá comendo todo o meu juízo. O sol tá brilhando bem mais que preciso. Deitar os corpos na sombra de um mandacaru, na margem do que for o riacho. O sol já lhes roubaram o senso, o tinto. Algo morno crescia na alma. Era um vapor no forno, no berço, na forma de um novo afeto. A razão já se afogava com um sol a pingo. Quando uma mulher se desenhava ao longe, feito miragem, ela veio lenta, feito a justiça. Aproximou-se. Falava com eles, mas eles não entendiam uma só palavra. No lugar das palavras, só conseguiam escutar os sons das águas. Da sua boca, tudo soava barreiro cheio, açude vazando, água na calha. Os sons dela eram todos molhados, ela falava como um rio, aquosa. Foi essa mulher que nos salvou. Levou-os ao povoado e tratou de acomodá-los. Apiaram neste arraial um pouco de jabá, sombra, água barrenta e recobraram o prumo. Lá, eles plantaram a vida, construíram um casebre, cercaram de arame por fora, mas para se prender por dentro. Não queriam conhecer os outros antes de saberem de si.
Até então, nada do que se permite a marido e mulher. A carne é o compromisso mais definitivo. Passou essa cerca, o gado é marcado. E a noite foi ficando mais clara que o dia. E os olhos não se prendiam num abraço de jeito e maneira. Mas eles foram se conhecendo aos poucos. Ela começou pelo seu rosto, os cabelos dele, fartos e espessos, cabeleira cabocla de filho de índio bravo, devia de pesar na mão, devia de quebrar pinto e fraco. Já ele fez o percurso inverso, pôs os olhos nos cambitos da moça, umas canela fina, mais bronzeada, que lhes agradava o sentido. E assim se seguiu a malevolente investigação. Ela descendo os olhos e ele subindo a vista. Ela admirava. Era a dentição perfeita. Os dentes que faltavam em cima, ele tinha embaixo. E vice-versa. De modo que quando ele sorria, os dentes se encaixavam num sorriso de uma fileira só, mas singular. Mas sorria bonito ele. Uma semana depois, eles se tocaram. Antes disso, só armando, no meio da correria. Ouvia-se uma pele rachando na outra, acostumando-se uma ao outro, deixando o tempo passar. Um dia, ela se escondeu embaixo do lençol. Ele apagou o candeeiro. Por anos, esse foi o sinal, o código. Sumir-se embaixo do lençol, apagar a luz com a escuridão. E ele apagou muito aquele pavio. Como marido e mulher, viveram por 22 anos. Até hoje. Morto, ainda vestido para o trabalho, ele dormia sob a mesa da sala. Os candeeiros velavam o corpo resguardando a sua imagem. As vizinhas foram adentrando, vinham fazer quarto pro morto, já cantavam em suas casas e traziam seus cantos no suspiro da noite. Todas empregavam as melhores palavras de um parco vocabulário para defini-lo. Elegante como Jesus, para de anjo, íntegro como a rocha, era o mais elaborado do seu idioma, o resto era oração e cântico. Uma vizinha sentenciou triste. Ele desapareceu a ela. Era um casal discreto, trabalhadores, sem filhos. Nem seu nome era conhecido. Seu Zé, Dona Maria, assim chamavam eles. Quieta, a noite parecia uma pergunta difícil. Armava um bote. A sala povoou de mosquito e de mulher. Nunca tão farta, nem de um, nem de outro. Os homens explodiam seus sentimentos em rojões. Segredavam às estrelas saudades e estima.
Desenhavam lágrimas de luz no céu. O padre estava no caminho para a extremoção. Amuada e com fome, a viúva remendava o terno puído para o velório, que deveria vesti-lo no casamento. Alguém lhe trouxe um pedaço de cuscuz com leite. Estacionou a agulhinha e comeu. Construiu uma figura triste, do nada. Irrompeu numa careta grotesca e chorou. É muito triste ver uma mulher comendo e chorando. Ainda mais viúva. Comeu até a última gota. Levantou-se e caminhou em direção ao retrato de Jesus. A vela apagou-se. Só se via luz no coração de Cristo. Deus jogaria terra sobre o morto. Murmurando, pedia força para fazer. Um cortejo tornou na cama o corpo. Cabisbaixos, retiraram-se. O silêncio. Um silêncio que esfriava o sangue e que parecia nunca mais ir embora. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave. Mas quer vestido, filha? Ou quer que nós alude? Não, pode trocar. Um minuto depois, deixou escapar. Nunca que vi até Valdo nu. Fechava os olhos quando ele me machucava. Se for para ter que vestir, eu vou ter que apagar o candeeiro. Aí vai dar uma trabalheira da gota serena. Revelou, como se nem ela mesma quisesse ouvir aquela confissão. À noite, no breu, através de um lençol, desconhecia aquele corpo, confessou roxa de vergonha. E era a primeira vez que ela trocava com alguém mais que 2 sentenças. Pediu que ficasse. De costas, instrumentalizou-as com um terno, recolhida, como se houvesse alguma indecência em ver o marido nu. As velhinhas vestideiras começaram a descascá-lo com técnica e indisfarçável contentamento. Quanta virtude, meu amor! Quem viu já conhece, mas quem não viu não sabe o que é. Vamos, comadre. Veste essa mortalha. Quem mandou foi Deus. Quem mandou vestir foi a mãe de Deus. Amarra esse cordão. Quem mandou foi Deus. Quem mandou amarrar foi a mãe de Deus. Calça essa meia. Quem mandou foi Deus. Quem mandou? Ô, gente, cadê a trouxa? De costas, a viúva se perguntava: que trouxa? Mulher, tenha paciência, procure direitinho, explique melhor. Às vezes é preciso estimular para o bichinho florescer. Compadre, ou eu perdi a minha vista de vez ou a piroca dele é tamanho de cabelo do saco. Vamos procurar. Cadê a bilola? A biluga? A peia? O Maranhão, o Pororó.
Súbito, uma multidão fez fila na porta do quarto. Uma mulher, despida sob a cama, e outra de costas, olhando o retrato de Jesus. A viúva não entendia nada. Não entendia homem, não entendia morte. Naquele momento, ela só entendia a perda. Incrédulos, alguns faziam o sinal da cruz e outros se penduravam na janela para procurar atentos pelo peru. Já havia quem tomasse partido dela. Foi enganada a coitadinha, sem vergonha, iludiu a bichinha. Outros mais radicais. Ela vinha foi fugir, tá? Para trazer safadeza aqui para nossa terra. Facções se formavam e a notícia galopava. Nisso o padre chegou. E foi direto cobrir o defunto. Ou melhor, a defunta. Expulsou a todos. Trancou-se mais ela. Tentou várias vezes dizer algo e, ponderado, começou. Minha filha, você dormiu com uma mulher. Não, seu padre. Eu dormi com o Etevaldo e nunca que gostei. Dormimos junto porque ele me prometeu casamento, mas olha, o vestido ainda tá ali guardado. Se o senhor quiser, eu me caso com ele mesmo morto. Não é ele, mocinha. É ela. Morreu em pecado escuro. Eu tenho que consultar o bispo na capital. Diz a ele, padre, ele é devoto de Santo Antônio, temente a Deus. Dê descanso a sua morte. Etevaldo! 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 Nunca vou rezar por você. Todo mundo já sabe que eu sei que ele é mulher, minha filha. Se tivesse dito pelo menos antes, a gente teria resolvido de outra maneira. Já enterrei gente que nem você e ela. Mas gente que morreu fazendo menos barulho. Minha filha, você o ama? Se eu quer isso, não. Só queria ter ido mais ele. Minha filha, que Deus lhe abençoe. Herege. Herege. Estatelada no chão, viu o padre sair da casa. Levantou-se a custo. Cobriu-lhe o marido, sem investigar-lhe a nudez. A casa estava vazia agora, escura. Incomodou-a estar só. Queria cantar para ouvir alguém. Não sabia se Jesus estava com ela ou não. Tinha Deus como uma certeza. Mas às vezes achava que Deus podia aparecer, tomar um café, enrolar um fumo, ficar mais íntimo. Gritos rodeavam a casa. Beelzebub, filha do Bebo, o mestre da peste! O delegado apiou na porta dela. Disparou 3 tiros para tanger o gado revolto. Mugiram-se contra fez, mas de milho por dentro da roupa. Arrastava-se e trazia uma nuvem de mosquito em torno do seu cheiro. Entrou chutando a porta. Nem olhou. A senhora provocou uma confusão arretada nos arredores. Sabe quem eu sou? Não me conhece, não.
Eu sou o delegado. Vim a mão do Coronel Heráclito. Conhece ele? Não. Conhece sim. Trabalhou nas terras dele. Foi ele que lhe deu sustento. Isso aqui. Nunca que a senhora pegou bucho. Uns até desconfiaram. Mas achavam que a gala do seu marido era rala. O coronel não gostou dessa historinha, não. Mandou eu vir ver de perto essa sem vergonhice. A senhora sabe, né? Que findando o enterro vai presa. Isso depois de arrumar um lugar para enterrar seu macho. O coronel disse que nas terras dele não se enterra, não. Vocês são que nem as catraias, as raparigas, as sapatão, as sapuringas, que são tudo enterradas longe. No jeito, na presticida. Aqui só esterco bom. E vocês pedem a adubo estragado. Enterra aqui, erva daninha nasce. E não é que é mulher mesmo. Mas é feia feito macho. Tu ainda cuidaste bem dessa mulher? Tá boa que nem filho de ladrão quando o pai traçou. E tu não sabia que o coronel não gosta dessa esfregação de fêmea com fêmea, sua saboeira safada? Amanhã, na delegacia, tu vai conhecer macho, para nunca mais se confundir. E para ninguém mais confundir, para todo mundo saber qual é a tua raça. O coronel quer lhe marcar a cara, que nem se faz com as vacas do rebanho. Ela se sentiu um prato de comida estragado, uma carniça, uma doença, uma gota, um cancro. Suja, imunda. E não entendia o porquê. Não tinha cabeça para entendimentos. Se pudesse, falaria no ouvido de Deus. Cantou sua fé com devoção sincera, o que dá no mesmo. Olhem, música e Deus, ninguém vê. Fé, ninguém toca, nem se vê. Mas eu juro, havia cada centímetro de Jesus na voz dele. Lembrou da dor e do alívio. A única imagem que tinha era da mãe, que curava as feridas com um sopro. E ervas. Lembrou quando sangrou de Chico pela primeira vez. Ela gritava: "Mãe!" "Tô vazando sangue." E a mãe dizia:
fia. É assim mesmo, fia. Crescer dói de vez em quando. Era a imagem de Ninho que precisava para dar-lhe forças. E parecia ver o rosto da mãe, desenhado na parede interna da pálpebra. Sua mãe, cuidando da prole, morrendo de fome, mas alimentando a cria. Ela sabia que a mãe cortaria uma mão se precisasse para dar para os filhos de comer. Amor, o que é isso? Dor e alívio? Quando dava de chover, mãe botava os filhos debaixo da chuva para aguar. Dizia que era para crescer mais forte. Só saía de lá quando a chuva minguasse. Queria estar com a minha mãe agora. Assim como eu queria ter ido no lugar de Etevaldo. Foi só o delegado sair latindo pela caatinga que os gritos voltaram. Um grupo velou a madrugada inteira com xingamentos, impropérios, maldições, escárnios, pragas. Criaram ódio, desenterraram a pior parte deles, desenterraram as piores palavras da língua. Nem bem a madrugada se punha, trancaram portas e janelas da casa delas. Envergonhavam-se delas. Queriam apagá-las de suas memórias. Cercaram a casa.
enterraram-nas vivas. Não se sabe quem foi, quantos eram, nem quem acendeu o primeiro fósforo. Começaram a incendiar o casebre. Por dentro, a viúva agradecia pela bênção de morrer com Etevaldo. Temia muito mais viver sem ele, por certo. Tinha cantado bonito. Deus tinha lhe ouvido, afinal. O fogo já empenava-se para ele. Mesmo assim, ela acendeu o candeeiro. E viu-se então, pela primeira vez, descobriu que é ser mulher. Pôs-se ao lado de Etevaldo. Beijou-o na boca, o que nunca tinha feito. Abriu-lhe os olhos no meio do beijo, enquanto o fogo tomava a casa inteira. O dia amanhecia e as fagulhas resistiam, queimando por dias. Cinzas. Silêncio. As fagulhas em suspenso, como um eco, pairavam sob lavouras, varais e gerações. Cruel a natureza é. Dá ao sol na desmedida. Dá ao corpo na desmedida. Dá o amor na desmedida. Gente, obrigada mesmo. Obrigada por esse teatro estar cheio. Obrigada pela presença de cada um de vocês que separaram 30 minutos da vida de vocês para conhecer essa história tão bonita que tem tocado os corações de tantas pessoas, que é a Agreste.
E a gente tem sempre feito de maneira gratuita para que cada vez mais esse texto possa ser acessível e a gente possa propagar esse texto para o mundo. A gente tem feito várias apresentações, o texto é de Nilton Moreno, um autor pernambucano, a direção é de Everaldo Vasconcelos, eu sou Fabiola Taíde e tenho feito várias apresentações e me sentido muito feliz com essa troca, porque é importante esse acesso e vocês conhecerem também essa dramaturgia pela questão de homicídios, de feminicídios e preconceitos que têm acontecido com muita frequência. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham se sentido tocados com essa dramaturgia e que possam dizer isso para todas as pessoas que estiverem no seu alcance para falar cada vez mais. Agradecer ao evento da Broadway Nordestina, a Lampiar, que está promovendo esse evento de teatro tão importante para a nossa cultura aqui em João Pessoa. Dizer também que o festival da Broadway Nordestina vai até amanhã, a gente tem mais espetáculos, e toda a programação vocês vão poder acompanhar no @lampiarte. E dizer que esse espetáculo ele também está concorrendo ao júri popular. Cada vez mais é importante a gente também ter essa troca, essas premiações, porque proporciona para a gente poder circular em outros festivais também. Então é só acessar @lampiarte, que lá tem na bio um linkzinho para a votação do espetáculo. E aí... O que é votar? Sem pressão, gente, tá? Sem pressão, mas você vai tocar agora, você gosta, tá? Agora vou fazer uma foto bem bonita agora. Obrigada a cada um de vocês, tá? Vou fazer um vídeo bem alegrinho também, depois dessa... né? Coisa assim,